Olá, a gente está de volta aqui nessa comemoração dos 90 anos do professor Modesto Carvalhosa. E quem vai falar com a gente agora é um professor de economia da Universidade de Iowa, o Luciano de Castro. O que será que ele tem a ver com essa comemoração que parece tão da área do direito? Tudo bom, Luciano? Olá, Marilene, tudo bem? Ótimo estar contigo. Luciano, sabe que quando eu soube que você era organizador, um dos organizadores, né, dessa homenagem, eu assumi para mim, eu dei como verdade que você era um amigo de longa data do professor, porque a sua área, porque todo mundo é do direito, Aham. e você é de economia. Como é que surgiu essa ideia de fazer uma homenagem para ele, sendo você economista? Então, Marilene, foi uma coisa curiosa. Eu tomei contato com o livro do professor Carvalhosa, né? Tem até aqui a nova Constituição para o Brasil, e eu fiquei admirado com a coragem intelectual dele, né, nesse livro. Eu não conhecia pessoalmente, né? Ah, a coragem intelectual que ele mostrava e a abrangência, né, uma pessoa de propor um livro inteiro, todo um projeto de Constituição. Eu achei assim intelectualmente muito arrojado e as propostas que ele coloca aqui me pareceram excelentes. Então, eu tive a oportunidade de estar com ele, dirigir uma mesa com ele e o professor Ives Gandra. Então, eu fiz a proposta de que a gente organizasse um debate sobre as ideias dele, né? Então, era uma coisa só intelectual. E eu nem sabia que ele havia feito isso, já estava para fazer 90 anos. Então, quando ele colocou, não, seria, pode ser uma comemoração de 90 anos, eu, poxa, que fantástico, alguém com essa idade, né, fazendo essa contribuição assim bastante importante para a vida intelectual do país. E aí depois é que eu tive a oportunidade assim, de conhecer, de conversar um pouco mais com ele, eu fiquei realmente admirado com a vitalidade que ele tem, o bom humor, a simpatia. É uma pessoa assim realmente extraordinária. Eu não o conhecia, mas o contato e o reconhecimento foi simplesmente pelo reconhecimento intelectual que eu vi, assim, o valor da obra dele. E assim, sendo mesmo de economia, eu vejo a importância disso para o país. Então, foi uma coisa natural de reconhecer o trabalho dele, e aí, junto com tudo isso, veio a simpatia e a pessoa extraordinária que é o professor Modesto Carvalhosa. Então, uma grande alegria assim, poder compartilhar ou ajudar a fazer essa homenagem merecida para ele. A gente vive num mundo em que tanta gente medíocre super se leva a sério, quando a gente tem contato com ele e vê a leveza com que ele trata as coisas, é sempre encantador, né? Eu, Exatamente. mas você acha que a gente precisa de uma outra Constituição? Então, Madeleine, isso é uma coisa interessante. Às vezes eu converso com algumas pessoas e é preciso, na academia, a gente, principalmente a economia, né, a gente vê os lados da questão. E eu consigo ver por que algumas pessoas se preocupam e ficam receosas com essa ideia de mudar a Constituição. Você olha para o lado aqui, por exemplo, que está acontecendo no Chile, e você fica pensando assim, bom, a gente pode entrar nesse projeto e pode caminhar para uma Constituição ainda pior do que a que nós temos. No entanto, a vida nos requer fazer esforços e para melhorar a condição das nossas instituições. Então, se a gente observar o que acontece hoje em dia no país, nós temos problemas sérios institucionais que decorrem da forma como a Constituição está colocada. E aí você pode pensar, bom, mas algumas dessas reformas ou mudanças que são necessárias poderiam ser feitas por emendas constitucionais. E eu acho que existe um grande problema com esse caminho, e é por isso que eu acho que o professor Carvalhosa está absolutamente correto e certo no que ele está propondo. Existe uma das coisas que nós precisamos reformar, porque é uma das instituições públicas que não, a meu ver, e a de várias outras pessoas, não está funcionando bem no país, é o Poder Judiciário. Por exemplo, um dos problemas que nós temos institucionais. É claro que nós temos também problemas no lado político, e essa projeto de Constituição aborda vários desses aspectos, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas no Judiciário você tem uma necessidade de fazer reformas, e existe um impedimento muito forte, que é o fato de que, mesmo através de emendas constitucionais, você pode ter o Supremo, como aconteceu no caso, por exemplo, da emenda constitucional 73, o Supremo dizendo, ó, pelo fato de essa proposta, essa mudança no judiciário, no caso,
era a criação, simples criação de alguns tribunais. E aí você pergunta, por que tribunal tem que estar na Constituição? E aí foge a minha compreensão isso. Mas houve uma emenda constitucional, 73, criando novos tribunais, e o Supremo disse, não tem que, isso aí teria que ter iniciativa do Supremo, como não teve a emenda constitucional, é inconstitucional. E isso já aconteceu em 2013, e a gente tem, se você quer fazer, então, reformas mais profundas, como é que você vai fazer através de emendas constitucionais? Esse é o grande problema. Então, por isso que eu acho... a gente está falando uma questão de dar mais cargos ainda para o judiciário. Exatamente. Avalia na hora de tirar, porque assim, o concurso já ficou muito claro que não seleciona, não é feito de forma a selecionar as pessoas mais aptas à função e que tenham mais consciência do poder que elas têm na mão. Ele selecionou outro tipo de coisa, não é isso. A estrutura financeira daquilo, assim, é um negócio absurdo de gasto e não está entregando para o cidadão o que o direito coloca no papel na Constituição. Exatamente. A gente não tem esses direitos, eles estão só lá de forma decorativa, né? Exatamente. É por isso que a gente precisa realmente ser arrojado. E aí, esse debate é um debate intelectual, exatamente para amadurecer as ideias, né? E o professor Carvalhosa iniciou aqui essa contribuição muito importante, dando várias ideias muito interessantes, eu acho. Do lado político também, assim, muitas coisas no lado político. Essa coisa da escolha dos juízes é um dos aspectos que estão no anteprojeto dele, mas tem vários outros aspectos de organização do Estado e organização política que são muito relevantes. Tem uma questão que a gente fala muito, que é o recall dos políticos. Porque o recall até de carro a gente já tem direito de fazer. Exato. E dos políticos, é aquela coisa, muita gente acha que o Brasil é uma democracia plena porque a gente vota. 60% dos russos também acham a mesma coisa. Eu morei em Angola, eles acham a mesma coisa, lá é uma democracia porque eu vou lá e eu voto. A gente liga muito a democracia só ao voto. Mas o cara entra lá contando uma história, ele faz o que ele quer com o mandato e a gente perde pé, né? Exatamente. Então, o professor Carvalhosa ele faz uma sugestão aqui, por exemplo, uma das coisas em relação, principalmente do lado parlamentar, né, de fato ter voto distrital, que é fundamental, e uma outra sugestão que ele faz é o do recall, que eu já tinha escrito artigos sobre isso, né, eu proponho uma tradução para o português desse termo, plebiscito de destituição, e a proposta, na verdade, é bem simples, né, de fazer a cada 2 anos você dá ao povo a oportunidade de destituir os seus representantes. Isso é uma coisa assim, extremamente simples, não aumentaria o número de eleições, mas daria uma forma de o povo controlar o mandato desses governantes, né, e colocar mais pressão, então, para não fazer as coisas em benefício de sua classe política, mas em benefício da sociedade. Eu acho que isso é uma direção muito boa de mudança, que é uma outra das propostas que estão colocadas na mesa. Tem como estruturar a economia de um país sem que as instituições sejam feitas para funcionar? Porque a nossa não é feita para funcionar, é feita para sinalizar moralmente que a gente é bom, né? Então, existe alguns brasilianistas que estudam o sistema político brasileiro, veem no Brasil uma quantidade de elementos nas quais você tem um sistema feito para funcionar para eles. O professor Barry Ames, que se aposentou na Universidade de Pittsburgh, ele fala o seguinte, que o trágico do sistema político brasileiro é que ele serve a si mesmo, né? E é isso que a gente tem. E isso vem das regras que estão postas aí, e é isso que a gente precisa colocar e a gente precisa mudar. Eu acho que um caminho para fazer isso é exatamente ter essa nova Constituição, dentro dessas mudanças que o professor Carvalhosa propõe. Professor Luciano, muitíssimo obrigada por ter participado aqui da homenagem, foi um prazer ter você, que é um dos idealizadores da homenagem, aqui com a gente. Prazer meu, Madeleine. Obrigado.